Oi, pessoal. Oi, pessoal. Meu nome é Yulia. Esta é minha filha de 20 anos. O nome dela é Lídia. Ela tem uma doença genética rara chamada Síndrome de Prader-Willi. Primeiro, inicialmente, eles têm um distúrbio no tecido adiposo subcutâneo, que é responsável por formar a gordura, ou seja, tudo isso vem desde o nascimento. O centro de saciedade no cérebro está comprometido. Ou seja, se uma pessoa saudável come, e nós entendemos que você comeu, é produzido ali uma substância chamada grelina, um hormônio, e nós, por exemplo, por 3 ou 4 horas, depois de estarmos saciados, não sentimos vontade de comer. Mas em crianças com síndrome de Prader-Willi, o centro de saciedade não funciona. Elas sentem fome o tempo todo, ou seja, mesmo depois de comerem uma certa quantidade de comida, elas continuam pensando em comida. Elas assistem programas sobre comida, desenham comida, brincam de jogos sobre comida e preparam comida. Bem, ou seja, para elas a comida pode-se dizer como uma droga. Sim, é tipo um culto à comida. E é aí que se manifesta a principal característica da doença. Sim, essa doença traz consigo muitas outras doenças associadas. Ou seja, se não cuidarmos do peso, entendemos que há uma reestruturação completa do organismo, de todos os sistemas de órgãos. Ou seja, lá dentro há a gordura preenche não só nossos músculos, mas também os órgãos internos. Eles ficam, de certa forma, envolvidos por uma camada de gordura. Isso afeta muito a puberdade. Ou seja, a Lida já sabe disso, para ela não é novidade que essas meninas, infelizmente, não podem ser mães. Entre os principais sinais estão os seguintes sintomas faciais característicos: formato dos olhos sem amêndoa, boca pequena com os cantos voltados para baixo e lábio superior fino, estrabismo, atraso no desenvolvimento neuropsíquico até os 6 anos, leve deficiência intelectual e dificuldades de aprendizagem na idade escolar. Na verdade, começamos a perceber desde o nascimento. Ou seja, ela nasceu muito magrinha, com 2,4 kg e praticamente não tinha tônus muscular. No começo, achávamos que ela tinha paralisia cerebral infantil, mas depois a criança foi crescendo, se desenvolvendo. Ou seja, ela começou a andar um pouco mais tarde, começou a falar mais tarde, mas o desenvolvimento dela foi mais ou menos harmonioso. Logo depois do primeiro ano escolar, ela ganhou peso de forma repentina. No final do primeiro ano, ela já mal cabia no uniforme escolar. E quando houve esse aumento repentino, nossa endocrinologista disse: "Me dê a mão, Lida", porque ela tinha mãos e pés muito pequenos. Elas, mesmo para o segundo ano, digamos assim, tinham uma estrutura que era típica de uma criança de jardim de infância. E então, nossa endocrinologista, sendo uma especialista jovem, ela tinha feito alguns cursos, lembrava desses casos apenas teoricamente, tinha visto essas crianças só em fotos. E ela disse: "Acho que vocês têm esse diagnóstico." Ela disse: "Vamos até o centro genético em Orlovo e fazer análises cromossômicas." Desde então, nossa vida também começou como um experimento pessoal. Quer dizer, como isso pode não ser tratado, essa doença não tem cura, mas como pode ser reabilitada? Bom, naturalmente houve um mar de lágrimas, muita pânico, histeria, como viver com isso, o que fazer a seguir. Ou seja, isso demorou muito para ser assimilado, muito mesmo. E em casa você pedia mais comida com frequência? Sim, ela pedia. Ela sempre tinha alguma coisa nas mãos, lembro palitinhos, torradas, um pedaço de toucinho, era sempre assim. Como ela frequentava o jardim de infância, é claro que ela se alimentava conforme a rotina do jardim de infância. Mas eu combinei com a professora que seria melhor colocar menos pão para ela, talvez uma porção menor. Eu já entendia que precisava diminuir isso. Mas se a Lida via que alguém não tinha comido algum pãozinho ou queijo, claro, tudo isso acabava rapidinho ao lado dela. Se você quiser ajudar a Lida a adquirir um aparelho que vai ajudá-la a respirar durante a noite, vamos deixar todos os dados na descrição deste vídeo. E não se esqueça de deixar um like e escrever um comentário, pois isso ajuda muito na divulgação deste vídeo. Muito obrigada, até breve! As recaídas são tão graves que, bem, nossa cozinha fica trancada, digamos assim. Nossa cozinha fica trancada, nossa geladeira também já ficou trancada. E as recaídas da Lida eram que quando eu saía para o trabalho, ela tentava de todas as formas arrombar esse cadeado. Literalmente trancada?
literalmente trancada. Eu vou te mostrar. Sim, literalmente. Ela estava procurando doces escondidos em algum lugar, talvez ela estava procurando... Bem, é claro que qualquer criança pode procurar isso sim, mas essa luta com a fechadura, a nossa Lida passava por isso de vez em quando. Veja, nós temos que trancar completamente a cozinha, porque aqui ficam os alimentos, pode ter alguns pelmenis, pode ter macarrão. Ou seja, a Lida pode não só cozinhar tudo isso sozinha, como também pode comer cru. Por isso, naturalmente, era preciso encontrar uma solução. Então, a gente tranca com um cadeado, junta tudo, fecha com a chave, sempre leva a chave com a gente, pronto. No quarto da Lida tem uma geladeira própria, então eu coloco a comida dela em porções, em potes, caso eu precise sair. Se for alguma refeição, a Lida já pega do próprio refrigerador dela e o quarto, a cozinha, fica trancada. As pessoas olham, na verdade, quando a Lida aparece em algum lugar novo, as pessoas ficam muito curiosas observando ela. Eu percebo que muitos desviam o olhar, mas muitos ficam olhando para ela. No começo, sinceramente, eu ficava toda vermelha, ficava envergonhada. Eu me sentia... Bom, para ser honesta, eu tinha vergonha de aparecer em alguns lugares. Agora não temos mais esses problemas. Vamos tranquilamente ao parque aquático, passeamos com ela numa boa, vamos a cafés, mesmo que a gente tenha se permitido isso. Sim, algum sorvete. Talvez alguém me julgue nesse momento dizendo que não deveria. Eu sei o que está por trás desse sorvete, sei que ela se prepara para isso. Sim, ela faz alguma dieta leve em algum momento só para poder comer essa porção de sorvete comigo no café. Teve uma situação que eu lembrei muito incomum para mim. Eu também estava estressada naquela época, estava no trabalho e era mais um daqueles dias lindos de verão. A Lida estava tentando ser independente, tentando ir sozinha para alguma atividade esportiva. Por exemplo, eu a ajudava a se atravessar a rua e a gente precisava andar alguns quarteirões e literalmente chegar até o treinador para a aula. Recebo uma ligação no telefone fixo do trabalho dizendo: Yulia Valerievna, por favor, venha até a gerente do supermercado. Seu filho está aqui, disseram. Estamos numa situação assim, não sabemos o que fazer, por isso ligamos para você. E a cena era assim, a gerente estava sentada, depois de uma caixa, provavelmente, e minha Lida estava sentada, muito chateada. E elas me mostram, colocam tudo na mesa e dizem, foi ela que foi levando isso aos poucos. Aos poucos, lá estavam, lembro, Balas e Alva. E a primeira pergunta, tipo, o que isso significa, né? Eles não entendem? Então eu expliquei para eles que ela está doente, que ela teve esse surto e só. Bom, claro, ou seja, não me multaram, não brigaram comigo, não teve nenhuma dessas questões morais, mas ficou claro que a criança está doente, sabe? E desde então eu entendi que isso poderia acontecer de novo o tempo todo, e aí, infelizmente aconteceu. Quando ela ia para a piscina, ela conseguia perceber se na salinha dos funcionários tinha algum docinho preparado para o chá. Ela encontrava um momento para pegar esses docinhos e colocar na própria mochila. No hospital isso se repetia, então das próximas vezes sempre pegávamos um quarto separado para não ter tentações. Sabe, no começo eu brigava muito, simplesmente brigava e também ficava muito preocupada, mas depois percebi que isso era inútil. Eles não entendem isso. O maior peso foi há 1 ano. Esse foi o nosso momento de crise que mudou muita coisa na nossa vida, 153 quilos. Lida foi parar na unidade de terapia intensiva em estado crítico com esse peso. Já era inchaço do corpo, era muita água. A água fazia barulho nela em todo lugar, na barriga. Quase um copo de água estava nos pulmões dela. Ou seja, ela foi internada em estado muito grave, com inchaço em todo o corpo, no 10º hospital clínico da cidade de Minsk. Lida estava muito mal, ela não conseguia se mover, mal conseguimos chegar na maca, ela não cabia naquela cadeira, mal conseguimos chegar até a sala de emergência. Além disso, ela estava com muita dificuldade para respirar, ou seja, pelo que eu entendi, ela estava sufocando, faltava função respiratória para ela. Ela tinha a síndrome de Pickwick. Era um acúmulo de líquido no corpo, no pulmão, e a função respiratória estava completamente comprometida.
Isso significa que o nível de oxigênio dela caiu, sendo que o normal é 98 a 99% e o dela caiu para 65%. O corpo dela não recebe oxigênio suficiente, por isso precisamos de um concentrador de oxigênio, que é o que estamos usando agora. Ou seja, o suporte é de 14 horas. Isso significa que respiramos com ele a noite toda e, obrigatoriamente, durante o dia também. Ou seja, ela não pode ficar sem ele por mais de 4 ou 5 horas. Fomos transferidas para o quarto, mas infelizmente a Lida não conseguiu andar. Ou seja, em apenas 10 dias as pernas dela atrofiaram tanto que era muito difícil, nós tínhamos que ajudá-la a se mover para a cama. Nós aprendemos a andar de novo, passo a passo. Como se ela estivesse começando a andar agora, era um passinho de cada vez. Primeiro era pelo quarto, depois pelo corredor. Ela dava 3 passos e pronto, começava a ficar com falta de ar, ficava roxa, sentia fraqueza. Em uma semana, 10 dias, nós aprendemos a andar e continuamos perdendo peso ativamente. Tomávamos muitos diuréticos, alguns receitados, específicos e fortes. Saímos de lá com 126 quilos, acho que foi isso, então perdemos 25, quase 27 quilos. Mesmo se agora pegarmos a Lida com 20 anos e compararmos com uma garota de 20 anos, nós entendemos essa diferença. A diferença é que essas pessoas continuam sendo crianças de alma até o fim da vida. Ou seja, elas são ingênuas, extremamente sensíveis, choronas, têm grandes mudanças de humor, ou seja, precisam de mais bondade, carinho e cuidado. Mas se compararmos eles com adolescentes ou com os colegas da idade dela, essas pessoas, essas crianças, até chamo de crianças, porque minha filha é assim pela vida toda. Elas são milhares de vezes mais bondosas do que as pessoas que já vão viver em sociedade, trabalhar aos 20 anos. Você consegue imaginar a Lida vivendo sozinha nos próximos 5 anos? Ela entende, ou talvez não entenda completamente, que o controle da alimentação neste momento não é feito só pela Lida, são os pais também. Ou seja, se deixar pessoas assim sem supervisão, a situação pode ficar muito ruim. Ou seja, como o cérebro deles, de qualquer forma, não reage ao controle alimentar, eles vão tentar fazer isso por 1, 2, 3 dias. Mas depois vêm as recaídas, e cada recaída vai naturalmente gerar um estado emocional. Vai piorar cada vez mais, a situação só vai se agravar. Ou seja, nós já passamos por esses momentos, quando Lida tentou ser um pouco independente, mas infelizmente voltamos ao controle total da alimentação por parte dos pais, da avó e de mim. Até chegar ao ponto de poder falar sobre isso agora com muita calma e um sorriso no rosto. Eu percorri um caminho muito longo de autodescoberta, me tornando uma pessoa forte. Eu posso dizer isso com certeza, porque eu tive crises, tive lágrimas, tive ataques de nervos, tive uma reação normal de uma pessoa que tem um problema com o filho. Eu tive como se fosse um segundo nascimento, depois de tomar consciência do diagnóstico dela e de como viver com isso. Foi como se eu tivesse nascido de novo. Eu entendi, eu passei a amar minha filha muito mais, talvez 1000 vezes mais do que antes de saber do diagnóstico. Quando eu protestava, perguntando por que isso aconteceu comigo, por que eu recebi isso, por que eu, sendo de pais saudáveis, eu e meu marido, tivemos uma filha assim. Agora eu entendo que quando ficamos um dia sem nos ver, eu sinto uma saudade imensa dela e já sinto falta desse cuidado, desse raio de sol em casa, se é que posso dizer assim. Ser mãe de uma criança especial, com um diagnóstico tão incomum e raro, uma síndrome, é ser uma pessoa forte em todos os sentidos e significados dessa palavra. Ou seja, é manter o otimismo em qualquer circunstância, não importa o que aconteça na vida. E esse caminho, pelo que entendo, não foi dado à toa. Ou seja, essas pessoas estão em nossas vidas por algum motivo, essas crianças, e por algum motivo o destino escolhe, por exemplo, a mim como mãe, para que eu percorra esse caminho provavelmente com dignidade